Olá, queridos seguidores, aqui é o professor Douglas Rodrigues do canal Macetes Pedagógicos e hoje estou aqui para disponibilizar um novo vídeo que trata da LDB. Então será um novo momento para você adquirir um pouco mais de conhecimento. Então fique até o final e usufrua de tudo que será oferecido. Então sem mais demora, bora pro vídeo. Para hoje falaremos sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, especialmente do título 7 dos recursos financeiros, e os artigos estudados serão 68 e 69. Então vamos acompanhar. Artigo 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de. Então aqui no artigo fala sobre os recursos públicos e ele mostra da onde serão originados esses recursos. Então vamos para a leitura. Então, primeiro, receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mais uma vez, receitas de impostos próprios da União, impostos dos estados, impostos do Distrito Federal e impostos dos municípios, tá? Então, receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, aqui tem uma das origens dos recursos públicos. 2. Receitas de transferências constitucionais e outras transferências. Então, segundo, receitas de transferências constitucionais e outras transferências. 3. Receita do salário educação e de outras contribuições sociais. Então, receita do salário educação e de outras contribuições sociais. 4. Receita de incentivos fiscais. Então, 4. Receita de incentivos fiscais. E a última, outros recursos previstos em lei. Então, mais uma vez, outros recursos previstos em lei. Então, aqui no artigo 68, fala qual é a origem dos recursos públicos destinados à educação. Então, essa origem vem do quê? Da receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, receita de transferências constitucionais e outras transferências, receita do salário educação e outras contribuições sociais, receita de incentivos fiscais e outros recursos previstos em lei. Então, qual é a origem dos recursos destinados à educação? A origem, na sua maioria, são receitas, ok? E, por último, outros recursos previstos em lei. Então, aqui foi o artigo 68. Vamos ver algumas atividades, algumas questões que falam sobre esse artigo. Considerando o artigo 68 da LDB, que dispõe sobre os recursos públicos destinados à educação, analise as origens dos recursos a seguir. Então, temos uma questão que fala sobre os recursos públicos destinados à educação. A questão pede para a gente verificar se os itens, né, está relacionado às origens, né? Então, qual deles que mostra a correta origem desses recursos? Então, vamos para os itens. Então, primeiro, receita de transferências constitucionais e outras transferências. Então, isso está de acordo com o artigo 68. Então, o primeiro está correto. Com isso, eliminamos a letra C. Número 2, receita do salário educação e de outras contribuições sociais. Também está de acordo com o artigo 68, então a número 2 está correta. Com isso, eliminamos a letra B. Número 3, receita de incentivos fiscais. Também está de acordo com o artigo 68, então a número 3 também está correta. Então, com isso, eliminamos a letra A. Então, temos como resposta a letra D. Então, todos os itens estão corretos. Então, aqui, de recursos, né, das origens, nós temos transferências constitucionais e outras transferências, né, que são as receitas. Temos salário, educação e outras contribuições sociais, também são receitas. E a última, receita de incentivos fiscais. Então, não esqueça a origem dos recursos destinados à educação. Então, nessa questão, nós temos receita de transferências constitucionais e outras transferências, receita do salário educação e de outras contribuições sociais e receita de incentivos fiscais. Então, aqui foi a primeira questão. Então, vamos dar continuidade. Temos aqui mais uma questão que aborda o artigo 68. Então, vamos para a leitura, que diz o seguinte: o título 7 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Lei número 9.394 de 96, trata dos recursos financeiros. O artigo 68 determina que serão recursos públicos destinados à educação os originários de. Então, o artigo 68, não esqueça que fala sobre a origem dos recursos públicos destinados à educação. Então, vamos verificar os itens para ver o que consta como a origem correta. Então, a primeira, receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Se você for verificar o artigo 68, o primeiro item consta como correto. Então, com isso, eliminamos a letra D e eliminamos a letra E. Vamos para o segundo. Receita de transferências de impostos previstos nos estatutos municipais e outras transferências. Aqui nós temos, né, receita de transferências de impostos. Só que agora, ó, estatutos municipais, isso não aparece no artigo 68, ok? Então, a número 2 ela está errada, ela não consta como resposta. Então, com isso, eliminamos a letra A. Vamos para o número 3. Receita do salário educação e de outras contribuições sociais. Se você for verificar, a número 3 consta no artigo 68. Então, o número 3 está correto. Então, aqui a letra C está fora e temos como resposta a letra B. Então, nesta questão, o que mostra de origem dos recursos destinados à educação? Então, a primeira, receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E a última, receita do salário educação e de outras contribuições sociais. Então, aqui foi mais uma questão do artigo 68. Dá uma olhadinha, verifica se você conseguiu compreender, se você tem alguma dúvida. Então, vamos dar continuidade. Temos aqui o artigo 69 da LDB, que diz: a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Então, guardem as aplicações. A União aplicará todos os anos, anualmente, guardem nunca menos de 18. Agora, os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%. Então, guardem essas aplicações, guardem as porcentagens. A União, anualmente, nunca menos de 18. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%. Só que aí tem a continuação com relação aos estados, o Distrito Federal e os municípios. Será de 25% ou que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Então, não esqueça, a União, anualmente, nunca menos de 18. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Então, aqui foi o artigo 69 da LDB. É muito importante que você guarde o que consta nele, especialmente as porcentagens. União, nunca menos de 18. Estados, Distrito Federal e os municípios, 25%. Então, vamos ver uma questão que fala sobre o artigo 69. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 69, a União aplicará anualmente nunca menos de, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas. Então, aqui é uma questão que consta no artigo 69 da LDB, que fala sobre as aplicações anuais, tanto da União quanto dos estados, Distrito Federal e os municípios. Então, não esqueça, a União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%. Então, vamos para as alternativas. Então, a letra A está fora, 10% e 20%. Letra B,
18% e 25%. Então, aqui nós temos a resposta, é a letra B. Então, aqui nós temos a letra C fora e a letra D também está fora. Então, guardem. A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%. Então, essas serão as aplicações anuais. Então, vamos para mais uma questão que fala sobre o artigo 69. O artigo 69 da Lei 9.394 de 96 preconiza que a União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, aqui temos mais uma questão que fala sobre o artigo 69 da LDB, e aqui ele já informou qual é a aplicação da União, né? Qual é a porcentagem de aplicação. Então, disse que a União aplicará anualmente nunca menos de 18. Agora, ele pede que você responda qual é a porcentagem de aplicação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como você já está craque neste assunto, você sabe que será de 25%. Então, a letra A está fora, 30%. A letra B, 25% ou que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Então, aqui nós temos a resposta, que é a letra B. Na letra C, 20% está fora. Na letra D, 15% está fora. Então, não esqueça, a União aplicará nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%. Então, aqui foi o artigo 69, né, que fala sobre essas porcentagens de aplicações. Então, vamos dar continuidade. Além da parte inicial do artigo 69, nós temos aqui alguns parágrafos que dão informações a respeito dessa questão das receitas, que é muito importante que você preste atenção, porque são informações bem técnicas. Então, vamos fazer a leitura dos 4 primeiros parágrafos, e aí a gente vai discutir sobre eles. Então, vamos para o primeiro, que diz o seguinte: a parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não será considerada, para efeito do cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Então, aqui, ó, está falando sobre a parcela de arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ou seja, se a União fizer algum repasse aos estados, se a União fizer algum repasse ao Distrito Federal, e se a União fizer algum repasse aos municípios, ou ainda os estados fizer algum repasse aos municípios, essas parcelas, né, essas transferências, esses repasses não serão considerados, para efeito do cálculo previsto no artigo 69, que é o que nós estamos analisando, receita do governo que a transferir. Esses recebimentos não são consideradas receitas, tá? Então, guardem bem o primeiro parágrafo, né, que tem uma informação bem específica. Então, vamos agora para o segundo. Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo, no caso 69, as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária de impostos. Então, marquem. Serão consideradas excluídas das receitas de impostos do artigo 69 as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária de impostos. Então, mais uma vez, serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária de impostos. Vamos para o terceiro parágrafo. Para a fixação inicial dos valores correspondente aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais com base no eventual excesso de arrecadação. Se você for ver, no terceiro tem uma informação bem técnica, que é difícil de compreender, mas vamos tentar fazer uma leitura bem atenta para a gente compreender na hora de responder a questão. Então, o terceiro, mais uma vez, para a fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada quando for o caso. Então, aqui, o que será considerada?
por lei que autorizar é o quê? Ó? A abertura de créditos adicionais com base no eventual excesso de arrecadação. Então, basicamente, o terceiro parágrafo quer dizer que será considerada a abertura de créditos adicionais com base no eventual excesso de arrecadação. Então, guardem, será considerada a abertura de créditos adicionais com base no eventual excesso de arrecadação. Porém, aqui tem que lembrar, ó, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso. Aí vem a abertura de créditos adicionais com base no eventual excesso de arrecadação. E agora vem o quarto parágrafo. As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. Então, mais uma vez, ó, as diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. Então, aqui temos mais uma informação técnica que fala sobre essa diferença entre receita e despesa, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, que no caso da União, nunca menos de 18, os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. Então, aqui foram os parágrafos, né, de 1 a 4 do artigo 69. Perceba que eles são bem técnicos, tem muita informação específica, então é importante que você guarde, que você faça uma leitura atenta, pois podem aparecer questões. Vamos ver uma questão que fala sobre essa parte. Marque a alternativa correta a respeito do artigo 69 da LDB. Então, nós temos uma questão que aborda o artigo 69, que a gente já está estudando, que fala sobre os percentuais. Agora nós falamos sobre os parágrafos. Então vamos ver o que está certo e o que está errado nas alternativas. Letra A. As diferenças entre a receita e a despesa prevista e as efetivamente realizadas que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. Então aqui ele mencionou o período, a cada trimestre do exercício financeiro, e aqui ele mencionou as diferenças entre a receita e a despesa prevista e as efetivamente realizadas que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios. Então, a letra A está correta, então a letra A é a resposta. Vamos ver os erros das outras alternativas. Letra B. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, será considerada, para efeito do cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Então, o erro aqui, ele afirma que será considerada. E se você for observar nos parágrafos, não será considerada receita do governo que a transferir. Então, por isso que a letra B está errada. Letra C. Serão incluídas as receitas de impostos mencionadas no artigo 69 e as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. O erro é que serão excluídas, né? Então, não que serão incluídas. Então, por isso é que a letra C está errada. Letra D. A União aplicará anualmente nunca mais de 18. Cuidado, aqui já temos um erro, é nunca menos de 18. Então, aqui a gente nem precisa continuar a leitura, né? Já temos um erro. Então, a letra D está errada. E na letra E, temos para fixação complementar dos valores correspondente aos mínimos estatuídos nesse artigo. Então, aqui não é para fixação complementar, e sim para fixação inicial dos valores correspondente aos mínimos estatuídos. Então, por isso que a letra E também está errada. Então, aqui nós temos a letra A como resposta correta. Então, guardem as diferenças entre a receita e a despesa prevista e as efetivamente realizadas que resultem ou não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. Quero observar que essa é uma questão difícil, né? Por quê? Porque olha as informações, né, que foram
apresentadas nas alternativas. São muitas informações técnicas. Então, por isso que é importante você fazer uma leitura atenta. Por quê? Porque se você não fizer essa leitura, você pode errar. Porque aqui, ó, não tem nada assim que a gente possa verificar como errado. Porque por serem informações bem específicas, né? Então, só vai saber responder esse tipo de questão quem tiver na ponta da língua o que consta no artigo. Então, por isso que é importante você fazer uma leitura, você realizar, né, os estudos, aí temos a lista adicional. Então, aqui eu faço um paralelo, né, que é muito importante prestar atenção, porque além das porcentagens, tem várias informações, né, bem específicas. Então, vamos dar continuidade, né, temos mais parágrafos para analisar. Para finalizar, nós temos aqui o quinto e o sexto parágrafo do artigo 69, que temos aqui as últimas informações a respeito dessa parte de receita, de arrecadação. Então, vamos fazer a leitura. Quinto parágrafo. O repasse dos valores referidos neste artigo do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos. Então, aqui fala sobre o repasse de valores referidos no artigo 69, ou seja, o dinheiro que vai sair do Caixa da União, o dinheiro que vai sair do Caixa dos Estados e o dinheiro que vai sair do Caixa do Distrito Federal e o dinheiro que vai sair do Caixa dos municípios, esse repasse ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação. Ou seja, o repasse desses valores ocorrerá provavelmente às secretarias de educação, que são os órgãos responsáveis pela educação em cada um dos estados, Distrito Federal e dos municípios. E aí, temos que nos atentar aos prazos. Então, presta atenção, é uma informação técnica também bem específica, e isso pode ser cobrado nos concursos. Então, vamos lá. Primeiro, os recursos que forem arrecadados do primeiro ao 10º dia de cada mês até o 20º dia. Então, aqui, ó, se o recurso for arrecadado do dia 1º até o dia 10 de cada mês, esse repasse será feito até o dia 20, ou seja, até o 20º dia. Vamos para a segunda. Se esse recurso for arrecadado do 11º ao 20º dia de cada mês, até o 30º dia. Ou seja, se esse recurso for arrecadado do dia 11 até o dia 20, esse repasse será feito até o dia 30. Então, basicamente, é isso que você precisa guardar. E a 3. Recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês, até o 10º dia do mês subsequente. Ou seja, se esse recurso for arrecadado do dia 21 até o último dia do mês, esse repasse será feito até o dia 10 do mês seguinte. Então, é muito importante que você guarde, porque você vê o tanto de informação que tem só esse quinto parágrafo. Então, mais uma vez, ele fala sobre o repasse, né, desse dinheiro, ou seja, quando esse dinheiro irá ser enviado, né, vai ser retirado do Caixa da União, vai ser retirado do Caixa dos Estados, vai ser retirado do Caixa do Distrito Federal e vai ser retirado do Caixa dos municípios. Esse dinheiro será repassado imediatamente ao órgão responsável da educação, né, órgão responsável pela educação, observando os seguintes prazos. Se o recurso for arrecadado do dia 1º até o dia 10, esse repasse será feito até o dia 20. Se esse dinheiro for arrecadado do dia 11 até o dia 20, esse dinheiro será repassado até o dia 30. E se esse dinheiro for arrecadado do dia 21 até o último dia do mês, será repassado até o dia 10 do mês seguinte. Então, é muito importante que você guarde isso. E agora vamos para o último parágrafo, o parágrafo 6º, que diz o seguinte: o atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. Então, mais uma vez, ó, o atraso da liberação, ou seja, se esse dinheiro não for repassado até o dia 20, se ele não for repassado até o dia 30, se ele não for repassado até o dia 10 do mês seguinte, sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. Então, aqui foi o artigo 69 da LDB, você pode ver que é um artigo bem específico, bem técnico, com informações de receita, de prazos, de porcentagem. Então, é muito importante você guardar
tomar nota de tudo que foi discutido aqui nesse artigo. Então, vamos ver uma questão que fala sobre essa parte. De acordo com o 5º parágrafo do artigo 69 da LDB, o repasse dos valores referidos neste artigo do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos. Então, aqui nós temos uma questão que fala sobre o 5º parágrafo do artigo 69, que fala sobre esse repasse dos valores, né, tanto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos. Vamos verificar os itens para ver o que está de correto nessas alternativas. Então, primeiro, recursos arrecadados do 1º ao 10º dia de cada mês até o 20º dia. Então, aqui a gente já entendeu, né? Se for do 1º dia do mês até o dia 10, até o dia 20 é feito esse repasse. Então, a primeira está correta. Então, com isso, eliminamos a letra C. Vamos para o número 2. Recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês até o 30º dia. A gente já viu, né, que a partir do dia 11 até o dia 20 de cada mês, esse repasse tem que ser feito até o dia 30. Então, isso está correto. Então, com isso, eliminamos quem? Eliminamos a letra A, não tem 1 e 2. Eliminamos a letra D. E a última, número 3, recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês até o 10º dia do mês subsequente. Isso também está correto, né? Se for do dia 21 até o último dia do mês, até o 10º dia, ou seja, até o dia 10. Então, o número 3 também está correto. Então, com isso, eliminamos a letra B e temos como resposta a letra I. Então, aqui foi o artigo 69, juntamente com o 68, né? Foram estudos sobre essa parte, né? Mais técnica de recursos financeiros. Então, se você gostou, coloque um joinha, né? Siga o canal, tem muito material bom, né? Para que você possa aprimorar o seu conhecimento. Desde já agradeço e ficamos por aqui. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu só tenho a agradecer a todo o carinho e empenho que você tem destinado aqui no canal. Muito obrigado a você que tem acompanhado, a você que tem indicado a outras pessoas e pelos maravilhosos comentários que vocês têm deixado aí. Isso só ajuda a fortalecer o canal e que novos conteúdos estejam disponíveis. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Então será um novo momento para você... Olá, queridos seguidores. Então será será um novo momento. Então será um novo momento, filha da... Eu só tenho a agradecer a você que tem o quê? Que é isso, meu filho? Calma. A todo o carinho que você tem destinado aqui no canal. Ai, Deus. Deus, que tá difícil. Chegamos ao final. Ai. Tome. Me ajudar. Não sei. A todo empenho. Ai.